nosso Senhor Jesus. Amém. Motivo de muita alegria estar na casa do Senhor, irmãos, nessa noite, para adorar e glorificar o nome santo do Senhor. Amém? Aproveitando que os irmãos estão em pé, abra as vossas Bíblias lá no livro de Gênesis, no capítulo 32 e no versículo 26. Desde já agradeço ao pastor Fábio pelo convite e todos os obreiros aqui dessa casa, para a glória do Senhor. Obrigado por nos confiar em falar um pouco da parte de Deus nessa noite. Amém. A minha esposa está ausente, irmãos, porque o Lucas Eduardo está começando a nascer os dentes antes do tempo. Aquele menino é precoce em tudo, irmão, até para nascer dente. E aí estava em casa muito irritada, a gente achou por bem ela ficar em casa um pouquinho com ele lá. Amém? Quem encontrou, irmãos? Gênesis capítulo 32, no versículo 26, diz assim: eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. Quem não encontrou, eu não achei não, pastor, mas eu também vou morar no céu. Amém. Graças a Deus, foi o primeiro livro que eu falei, né? Mas se os irmãos quiserem ficar bem ágil, a escola dominical que o pastor Fábio falou aqui, deixa você bem ágil na Bíblia. Amém. Garanto para os irmãos, né? Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 32, no versículo 26 em diante. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não deixará ir, se não me abençoares. E disse: qual o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não chamarás mais Jacó, mas Israel, pois com o príncipe lutaste com Deus e com todos os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dai-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse-lhe: por que perguntas pelo meu nome? Abençoou ali e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e maquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, porque que está sobre a junta da coxa até o dia de hoje, porquanto tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Amém, irmãos. Podeis se assentar em nome de Jesus Cristo, dando glória a Deus, misturado com aleluia. Amém. Irmãos, nessa noite, confesso para os irmãos que eu vinha em minha mente para ministrar em outra palavra, em outra mensagem, que eu estava hoje à tarde. Eu digo para os irmãos que eu estava bem cansado hoje à tarde, mas eu tinha em meu coração em ministrar outra mensagem. Mas ao chegando nesse lugar, o louvor que os irmãos estavam louvando era sobre a família, e era justamente sobre isso que os irmãos estavam louvando aqui. Aí Deus tocou no meu coração essa mensagem que fala justamente sobre família. Pastor Hildo, mas essa mensagem nós estamos falando de uma luta de Jacó. Jacó, o qual que lutou com o anjo do Senhor, porque ele trazia dentro de si um peso. Ele trazia sobre os seus ombros um peso muito grande. A Bíblia nos fala que Jacó ele estava desconfortável com o seu nome. Aquilo deixava ele completamente desconfortável, que todas as vezes, quando chamava ele de Jacó, porque a palavra Jacó, se os irmãos trazem ele na tradução, que significa mentiroso, enganador, aquilo trazia um peso muito grande sobre as suas costas, e aquilo incomodava ele claramente. Aquilo ficava ele completamente, digamos assim, incomodado, desconfortável. Bem, é verdade que o seu nome fazia juízo a ele desde a hora que ele nasceu. A Bíblia nos fala que dentro do ventre de Rebeca existia duas crianças. Um era Jacó e outro era Esaú. E ela, quando nasceu, quando concebeu as duas crianças, sua mãe, Jacó estava segurando no calcanhar, no tornozelo de Esaú. Daí que surgiu o nome de Jacó, o nome de uma pessoa que enganava, que fazia trapaça. A Bíblia nos fala que ele realmente tinha essa habilidade. Mas quando nós olhamos, irmãos, para a família de Isaac, quando nós olhamos para Rebeca, nós ouvimos alguns ensinamentos que Deus vai falar conosco aqui nessa noite,
que Jacó trouxe isso na sua genética, Jacó trouxe isso da sua família, Jacó trouxe isso dentro de si, porque a sua família, ela era pouco assim. E sabe uma das coisas que eu mais amo a Bíblia, irmãos? Que a Bíblia jamais deixa nada em oculto. A Bíblia jamais ela deixa em oculto mesmo as nossas falhas, mesmo os nossos erros. A Bíblia poderia, irmãos, deixar oculto uma das maiores falhas que o rei Davi fez na sua vida. Ele foi, além de ser um homem que adulterou, que pecou, também mandou um homem para que morresse na frente de uma batalha. Quando ele mandou para aquele homem na frente da batalha para que ele morresse, é porque ele queria deixar o caminho livre pelo erro que ele cometeu. Preste bem atenção, irmãos, a Bíblia, ela nos ensina coisas maravilhosas, mas jamais Deus vai deixar em oculto a minha falha ou a sua falha. Jamais Deus vai deixar em oculto a minha necessidade ou a sua necessidade. A Bíblia jamais vai deixar em oculto qual foram as falhas que os homens cometeram ou as falhas que as mulheres cometeram. Jamais Deus vai deixar isso em oculto. É verdade. E nós estamos vivendo, irmãos, um século, um momento que a igreja vive agora, que nós vemos um grande movimento se falando sobre família. Nós vemos um grande movimento se falando de preservar o lar, de se cuidar do lar. Nós vemos um grande movimento de os pastores envolvidos para que a família jamais seja, digamos assim, desfacelada, mas que ela seja completamente blindada, que ela seja reservada para que nenhum mal chegue a ela. Mas muitas das vezes, irmãos, Deus vem guardando os nossos lares, mas nós que às vezes não sabemos controlar da forma que deveremos administrar o nosso lar. E é interessante que quando nós olhamos para essa família, irmão, nós vimos claramente isso. Como assim, pastor? Não vemos claramente isso. Vamos tirar alguns ensinamentos, vamos refletir um pouquinho o que Deus quer falar conosco dessa família que gerou depois as 12 tribos de Israel. A Bíblia nos fala que Jacó foi um homem abençoado. Jacó foi um homem que veio de uma família abençoada. Se você olhar lá para trás, desde Abraão, ele já era uma promessa de Deus. Ele já era reconhecido como uma grande promessa de Deus. Mas também a sua família teve alguns momentos que poderia administrar melhor o seu lar. Sabe por quê, irmãos? Às vezes, como nós temos uma família, nós achamos que tudo vai acontecer muito bem, que tudo vai acontecer da forma que nós sonhamos, da forma que nós idealizamos. Seria tão bom, irmãos, que todos os dias, quando eu chegasse do trabalho, eu encontrasse com a minha esposa, aquela baixinha, irmãos, já me abraçando e falando línguas estranhas. Seria muito bom, seria ou não seria? Ela já me abraçando, dando aquela já língua estranha, Juliana, fala a verdade. Não seria bom? Mas, irmãos, sempre não é assim. Às vezes eu chego em casa, irmãos, a mulher não está legal, alguma coisa aconteceu. Seria tão bom que no dia que eu saísse do meu trabalho todos os dias, eu chegasse no meu lar e já abraçasse a minha esposa e já chorasse, já visse a glória de Deus derramando sobre o meu lar. Mas não é assim, irmãos. A família é algo que nós temos que investir, é algo que nós temos que trabalhar, é algo que nós temos que nos dedicar no nosso dia a dia. É algo que nós temos, irmãos, quando nós fazemos uma escolha de estruturar, de fazer uma família, nós temos que entender o seguinte: que momentos bons na nossa vida não vai acontecer, que momentos bons na nossa vida, nem tudo vai ser um mar de rosa, mas uma coisa nós temos a certeza, irmãos, uma coisa nós temos a convicção, que a mão do Senhor está sobre o nosso lar, está sobre a nossa família, está sobre o nosso teto, está sobre o nosso caminhar, está sobre o nosso deitar, está sobre o nosso levantar. Aleluia! E nós vamos tirar alguns ensinamentos bem claros aqui, irmãos, que nós podemos melhorar o nosso dia a dia do nosso lar. Deus deixou para nós umas revelações importantes aqui. Olha, vamos no primeiro passo entender o seguinte: como pode, irmãos, Rebeca gostar mais de Jacó do que de Esaú? Como pode, irmãos, Isaac amar mais Esaú do que amar Jacó? Perceba que aqui já começa a distorcer aquilo que Deus nos ensinou
O que a Bíblia nos ensina, irmão? O que a Bíblia nos fala? Que os nossos filhos são herança de Deus, que os nossos filhos são promessas de Deus. E quando nós recebemos uma herança, como nós devemos tratar, irmãos? Qual é a forma que nós devemos cuidar aquilo que nós recebemos como herança? Nós temos que tratar com amor, nós temos que investir naquele momento, nós temos que investir naquilo que Deus entrega para mim e para você. Ei, igreja, você está investindo naquilo que Deus te entregou como herança. Você está investindo naquilo que Deus te confiou. Você está realmente investindo, se dedicando naquilo em que Deus te entregou como responsabilidade. Às vezes nós não estamos fazendo isso. Às vezes nós estamos até terceirizando aquilo que Deus nos confiou. Olha, nós terceirizamos muito, às vezes, a educação dos nossos filhos para uma escola. Nós terceirizamos até a educação dos nossos filhos até para uma escola dominical, às vezes. Meu querido, não que isso não seja importante, a educação, o ensino, isso é de suma importância para o crescimento do seu filho, para o crescimento da sua família. Quando você traz o seu filho numa escola dominical ou numa escola infantil, isso é muito bom, porque tem professoras e professores abençoados, ungidos, na frente ele está ali, administrando e levando aquela palavra para os seus filhos. Mas jamais terceirize aquilo em que Deus confiou em suas mãos. Sabe por quê, irmãos? Porque existia uma certa ocasião que Esaú saiu para uma caça. A Bíblia nos fala, irmãos, que ele saiu e quando ele voltou da caça, ele estava com muita fome, ele estava faminto. Irmãos, tem coisa pior do que sentir fome, irmãos? Não tem coisa pior. Existem outras coisas piores. E eu falo para os irmãos o seguinte, que geralmente, irmãos, eu não tenho uma lombriga, eu tenho uma acompanhada, são duas aqui. Quando vem aquela fome, irmãos, é um revertério aqui dentro, é um pentecoste completo aqui dentro, irmãos. É, meu irmão, você está rindo, mas é verdade. E parece que a hora que você está com fome, parece que o cheiro daquele bife fica mais saboroso. Fica ou não fica, irmãos? Fica, parece que você fica até vendo a visão do paraíso. Meu Deus, que coisa linda. Até um ovo instaladinho naquela hora vale um banquete na hora que você está com fome. E Esaú estava realmente assim, estava com uma fome danada. E aí, com aquela fome que ele estava naquele momento, Jacó viu uma oportunidade. Jacó viu que ele poderia negociar. Jacó viu que ele tinha um momento de negociação e falou assim: olha, eu estou preparando esse prato de lentilha que está hiper saboroso. Olha, Esaú, nós podemos negociar isso. E aí Jacó foi lá e negociou com Esaú a sua primogenitura. Mas o que Deus está falando comigo e com você nessa noite? Tem coisa, meu irmão, tem coisa, minha irmã, que é inegociável. Tem coisa que jamais eu e você, dentro da nossa família, podemos negociar. Tem coisa, meu irmão, que nós não podemos abrir mão. Quer ver uma coisa que não podemos negociar? Se Deus entregou um dom para você, se Deus te entregou uma responsabilidade de um dom, eu não posso entregar para o outro irmão, porque foi em você que Deus confiou. Ou seja, Deus te deu algo que é inegociável. E Deus está nessa noite te relembrando que às vezes você negociou algo que você não poderia ter negociado. Teve alguma coisa que você queria terceirizar, e Deus está falando comigo e com você hoje: olha, foi em você que eu confiei, foi em você que eu entreguei, então utilize aquilo que eu entreguei em suas mãos. Aleluia! E tem momentos que eu falo assim: olha, Deus, mande para aquele irmão, para aquela irmã, entregue aquilo para o pastor Fábio, não entregue para mim, porque eu não quero isso. Bem, é verdade, irmãos, que tem dia na nossa vida que nós não queremos nem falar. Tem momento em nossa vida que nós não queremos nem ouvir. Tem momento em nossa vida que nós queremos ficar completamente só esperando aquele momento. Mas, meu querido, Esaú foi negociar algo que não poderia ter negociado. Como que ele vai negociar algo que veio, que era a promessa de Deus?
Qual que era, irmãos, o costume judaico? O primogênito ele recebia automaticamente, irmãos, tudo aquilo que era de herança do seu pai. Aquilo já vinha com ele quando ele nascia. É um costume judaico. Aquilo já estava dentro dele, porque já era uma promessa de Deus. É a mesma coisa, meu querido, se eu chegar hoje e falar: Deus, eu quero negociar a minha salvação. Senhor, eu quero negociar algo dentro da sua palavra. Eu quero negociar algum dos seus preceitos. Eu quero negociar alguma das suas doutrinas. Eu quero negociar, Senhor, alguma coisa para me achar alguma brecha. Tem algo, meu irmão, que é inegociável. Meu querido, como pode eu hoje abrir mão da minha salvação, sendo, meu querido, e sendo, minha querida, que foi Jesus Cristo que me escolheu, sendo que foi Ele que te escolheu? Não sou eu que estou, não é a Bíblia que fala isso, que no meio de uma grande multidão, Ele olhou lá para o céu, apontou o dedo e falou: você é a minha escolhida, e você é o meu escolhido. Foi por você que eu morri na cruz do Calvário, foi por você que eu busquei a salvação, e foi por você que eu estou dando hoje a oportunidade de ouvir a minha palavra e saber que existe uma grande promessa para a sua vida. Aleluia! E é tocando nesse ponto chamado promessa que nós esquecemos às vezes, irmãos. Sabe por quê, meu irmão? Quer ver uma coisa que às vezes nós esquecemos? Vou relembrar algumas coisinhas para os irmãos. Vamos relembrar a promessa que Deus tinha nessa família? Pastor Rio, então Deus falou que tinha uma promessa nessa família? Falou. Se você meditar lá em Gênesis, no capítulo 25, no versículo 21 ao 23, olha que a Bíblia fala para nós. Isaac orou insistentemente. Isso relembra alguma coisa aqui nessa noite? Parece que relembra alguma coisa das nossas vidas, não parece? Olha como continua a palavra do Senhor. Insistentemente ao Senhor por sua mulher, quando era estéril. E ao Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Ou seja, engravidou daquilo que ela estava pedindo. Ela estava estéril. Estava literalmente estéril. E os seus filhos lutavam dentro dela. Ou seja, ela já sabia que eram duas crianças. Olha o que Deus continuou falando com ele. E disse: se assim é, por que sou eu assim? Ela perguntou ao Senhor. E foi e perguntou ao Senhor. Ela fez uma pergunta a Deus. E o Senhor lhe disse: irmãos, você tem gravado o que Deus tem falado contigo? Nós temos guardado literalmente na tábua do nosso coração. Olha só o que Deus já tinha falado para aquela família: 2 nações há no seu ventre. Ou seja, vai ser levantado 2 nações, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Ou seja, vai dividir 2 povos das suas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo. Já existia uma promessa que existia um povo mais forte do que o outro. E olha o que Deus fala no final: e o maior servirá quem? O menor. Perceber? Deus já tinha falado que Jacó, o seu reino, o seu povo ia ser maior do que Esaú. Esaú ia ser abençoado. Mas Deus já tinha falado que do caçula ia reinar sobre aquele que era o primogênito. Então o que Deus quer falar comigo e com você nessa noite, meu irmão? O que Deus quer falar comigo e com você sobre essa família? Deus quer falar comigo e com você que já existia uma promessa para essa família. Deus está falando comigo e com você que já tem uma promessa sobre a sua família. Deus já está falando comigo e com você que já existe uma promessa na sua vida, assim como existe na sua vida. E Deus nessa noite está te lembrando essas promessas. Só que nós andamos muito esquecidos daquilo que Deus tem nos prometido. A igreja de Cristo, meu irmão, está tão desapercebida, está andando num caminho tão desapercebido, que já tem até esquecido que Jesus Cristo foi vir buscar uma igreja. Nós estamos andando tão desapercebidos, irmãos, que nós olhamos para o tamanho da luta, para o tamanho
noite, nós olhamos para todas as nossas dificuldades, meu irmão, sendo que Jesus Cristo, Ele falou para mim e para você: eu venci, vós também vencereis. Se Ele venceu na cruz do Calvário, se Ele foi ao inferno, e se Ele nos pegou ali a chave da vida, se Ele venceu, então nós também podemos vencer pela glória do Senhor, porque é promessa dEle. Agora às vezes nós queremos dar um jeitinho e queremos mudar essas promessas que Deus faz. Primeira coisa que nós olhamos aqui, irmãos, Deus falou para Isaac que ele iria morrer. Deus falou: Isaac, olha, você vai morrer, seus dias já estão contados, então vai lá, peça para Esaú ir lá buscar uma caça e fazer um guisado para você, para que você abençoe ele antes que você morra. Deus falou isso, irmãos? Deus não falou que Isaac ia morrer. Deus falou para Rebeca: Rebeca, vai lá, escondido do seu marido, vai escondido de Isaac, escondido de todo mundo, pegue você e faça o guisado e manipule Jacó, para que Jacó receba a bênção que eu já tenho de promessa na vida de Jacó. Deus fez isso, irmão? Ela fez isso espontaneamente. Deus falou para Jacó aceitar a condição da sua mãe. Olha, então eu vou lá e pego aquela condição e aceito. Não, irmãos, Deus jamais fez essa condição para ele. Sabe por quê, irmãos? Essa passagem que eu li agora há pouco, estava lá em Gênesis, no capítulo 32, no versículo 26. Essa passagem, ela aconteceu 21 anos após da saída de Jacó da casa do seu pai e da sua mãe. 21 anos depois que ele foi expulso da casa do seu pai e da sua mãe, foi quando aconteceu isso. Quer ver alguns ensinamentos que nós temos que deixar para mim e para você hoje? Presta atenção, olha o que não está acontecendo com as famílias de hoje. Irmãos, existia uma promessa de Deus. Isaac vai lá e passa uma demanda para Esaú. Sua mãe vai lá e passa outra para Jacó. Sabe o que estava faltando nessa família, irmãos? O que estava faltando, pastor Rio? Oração no lar. Estava faltando eles entenderem qual era a promessa que Deus tinha. Sabe o que acontecia? Na hora que Isaac mandasse a Esaú e falava: meu pai, não preciso buscar um guisado e fazer um guisado para o Senhor me abençoar, porque já existe uma promessa de Deus. O meu irmão Jacó, ele vai ser rei de um grande reinado. Eu vou ter um povo, mas meu povo vai ser menor, porque já foi o que Deus falou com o Senhor e já falou com a minha mãe. Não foi assim que ele fez, irmãos. Ele viu uma oportunidade. Ele poderia até relembrar: pai, não adianta eu fazer mais um guisado, porque eu já fiz um negócio com meu irmão Jacó. Rebeca, faltou chamar Isaac, deveria estar ouvindo, irmãos, escondidinha. Falar assim: vem aqui, Isaac, vamos relembrar um pouquinho a promessa que Deus fez. Adianta ele fazer lá aquela caça, ele se empenhar e preparar esse guisado, se existe uma promessa de Deus. Tem coisa, meu irmão, tem coisa, meu irmão, quem você está lutando sem precisar lutar. Tem coisa que eu e você começamos a lutar sem ter necessidade de lutar. Tem coisa que eu e você queremos colocar a mão, sendo que Deus já colocou as suas mãos. Tem coisa que eu e você queremos controlar, mas Deus já está no controle, Deus já está no domínio, Ele já está operando e sabe como fazer. Mas tem um momento que eu quero colocar minha mão, eu quero dar um jeito. Tem coisa que não adianta eu colocar um jeito. Tem coisa que não adianta eu querer arrumar uma forma, porque não, a forma já está montada. Não adianta hoje, em pleno século XXI, querer montar a roda, irmãos. A roda já foi formada há séculos atrás. Não adianta eu hoje querer achar uma forma que 1 mais 1 é 2. Isso já foi feito lá atrás pelos matemáticos. Não adianta. Tem coisa que Deus já tinha feito para essa família, só que ela não estava entendendo.
Aleluia. Agora vamos refletir para nós hoje. Será que também nós não estamos dando um jeitinho? Será que quando nós olhamos para a nossa família, não estamos igual a essa família? Vem aqui, deixa eu dar um jeitinho, deixa eu corrigir alguma coisa. Tem coisa, irmãos, que eu e você aqui nessa noite que é pai, estamos vendo e queremos dar um jeitinho, sendo que Deus já está no controle. Será que tem coisa que você que é mãe aqui nessa noite, Deus já usou vários vasos para falar com você? Através da palavra de Deus, Deus já falou várias coisas com você, que Ele vai operar, que Ele vai trabalhar, e você está querendo dar um jeitinho naquilo que Deus já está no controle e que Ele já está controlando para você. Irmão, conta das vezes eu já vi mãe e pai falando: Deus, já preguei tanto a sua palavra, eu já falei tanto do evangelho para tanta gente, e por que meu filho está andando nessas condições? Por que a minha filha está andando nessas condições? Como pode eu pregar isso e às vezes eu passar por tantas coisas assim? Meu irmão, como pode Isaac ter um chamado de Deus e estar com essa condição dentro da sua família? Como pode Jacó, o homem que Deus levantou as 12 tribos de Israel, como pode um homem que ia ter um filho chamado José, um homem que teria uma grande nação para ser desbravadora, e como pode um homem estar tão cego espiritual na presença de Deus? Deus. Como pode Rebeca ser uma mulher estéril e ficar grávida de 2 meninos, e Deus falar diretamente com ela e ela querer manipular qual era a bênção para um filho e a bênção para outro filho? Como pode isso? Irmãos, Deus poderia deixar isso em oculto, mas Deus não deixou em oculto. Deus deixou claro para mim e para você, para que podemos ver isso. E sabe qual era o pior de tudo isso, irmãos? Que eu tenho certeza que todo mundo jogava que as mentiras estavam sobre a vida de Jacó. Toda a culpa da mentira, do engano, ia para cima de Jacó. Às vezes dentro do nosso lar, nós estamos jogando a culpa para uma pessoa. Meu Deus. É mais fácil jogar a culpa sobre a vida do pastor Fábio, porque a minha vida é santa, a minha vida é correta. Ao longo da minha vida, meu irmão, sabe o que eu aprendi? Que jamais na minha vida, em minhas orações, eu oro para que Deus corrija alguma coisa na vida da minha esposa. Jamais. Eu oro sempre a Deus: Deus, corrige na minha vida o que está de errado. Trabalhe na minha mente o que eu estou pensando errado. Trabalhe em meu coração o que eu estou colocando de errado. Deus, corrige os meus passos da forma que eu estou caminhando errado. Sabe por quê, meu querido? Sabe por quê, minha querida? Porque eu não sei, eu não vou ter condições nenhuma de entrar no intelecto, na mente, no coração da minha esposa. Mas Deus, Ele tem condições de saber o que eu errei, porque eu confesso na presença dEle aonde estão as minhas falhas e aonde estão as minhas necessidades. Meu Deus. Só que é o seguinte: se eu pedir para Deus corrigir o que está errado na vida da minha esposa, irmão, sabe o que acontece? Eu estou julgando ela. E a Bíblia fala o seguinte: que não devo julgar o meu irmão, que não devo julgar a minha irmã, e que não devo colocar de forma nenhuma, aleluia, o cisco nos olhos do meu irmão, sendo que a trave está dentro do meu olho. Porque além do seu marido ser a sua carne e da sua esposa ser sua carne, primeiramente, ele é patrocínio, ele é um ativo de Deus, primeiramente. Independente se o seu filho que você administra, que Deus confiou em você, primeiramente, ele é uma propriedade particular de Deus. Primeiramente, ele foi escolhido ou escolhida por Deus. Independente, irmãos, que nós queremos ter o domínio ou o controle, mas ei, nós não podemos ter o domínio e o controle naquilo que Deus já tem o domínio e já tem
lembramos, irmãos, desse momento e nós esquecemos essa passagem. Porém, nos momentos mais difíceis das nossas vidas, é onde Deus revela as coisas mais lindas para nós. Você já perceberam isso, irmãos? Glória a Deus. Na hora que você está tranquilo, parece que o céu não está ansiado, quando você está na bonança. Mas quando você está passando por momentos que você precisa buscar a Deus, é a hora que você sente mais a presença de Deus. É verdade. Irmãos, eu não estou aqui para criticar aqueles hinos que se fala assim, agora é só vitória, não estou aqui para isso. Mas a vida do crente, irmão, não é só vitória, não. Se você ler todinha a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, você vai perceber que todas as vezes sempre tem algo que Deus nos desafia em nossas vidas. Olha, desde o princípio se não houve um grande desafio, irmãos. Olha que é o desafio que Deus entregou para Noé. Pensa que foi fácil para Noé, irmãos? Pensa que foi fácil de fazer aquela arca? Para assim, olha, faz um barquinho ali, Noé. Foi assim, irmãos? Imagine as críticas que ele levou. Imagine as pedradas que Noé levou. Imagine a forma que Noé foi humilhado perante a sociedade. Imagine a forma que ele foi criticado. Esse cara é um lunático, não é um louco, ele é um maluco. Foi fácil, irmãos? Vai um pouco mais à frente, isso foi fácil. Ei, preste bem atenção. Nós somos provados no fogo. Por isso que nós somos ouro na presença de Deus. Ei, grave isso na tábua do seu coração em nome de Jesus Cristo nessa noite. Mas guarde lá dentro. Deus jamais, no seu ministério, na sua obra, Ele chama pessoas desocupadas. Jamais Ele chama pessoas que não têm que fazer nada. Deus só chama pessoas que estão trabalhando e que estão se dedicando. Olhe todo chamado, quando Deus chamou um homem ou uma mulher na sua presença, veja se algum deles estavam desocupados. Não estava. Me deixa alguns exemplos então, pastor, para me gravar no meu coração. Davi, quando Samuel chamou ele para o dia, estava fazendo o que, irmãos? Cuidando das ovelhas. Quando Elias saiu da caverna e Deus mandou ele pegar um sucessor, Eliseu estava fazendo o que? Arando lá? Estava parado? Estava? Ah, pastor, mas isso foi no Velho Testamento. Tá bom, então vamos no novo. Quando Deus chamou Pedro, Pedro estava fazendo o quê? Pescando. Ele estava parado? Ele estava vindo de uma prova. Ele já tinha vindo de uma pesca, não tinha pescado nada. Ele tinha já trabalhado a noite toda, a madrugada dentro, e não tinha trazido nada. Meu Deus. Um camarada completamente redentil, um cara difícil de administrar, um cara completamente duro, firme. Irmãos, nem Judas Iscariote, quando foi chamado, ele estava sem fazer nada, irmãos. A Bíblia nos fala, irmãos, que ele era tesoureiro de Jesus Cristo. Nem ele, que estava ali, que ia negar a Cristo, ele estava desocupado. Preste bem atenção que Deus jamais chama pessoas desocupadas. E nós jamais temos que jogar para o outro irmão aquilo que Deus confiou em nossas vidas. Irmãos, olha como as sequelas em nossas vidas, às vezes ela fica gravada aqui dentro. Jacó, irmãos, a Bíblia nos fala que quando teve toda a confusão na sua família, ele saiu para de encontro com o seu parente que era Labão, que a sua mãe tirou ele e disse assim: olha, você não tem jeito de você ficar aqui, sabe o que vai acontecer? Eu vou dizer que vai acontecer, o seu irmão vai te matar. Irmão, está vendo quando você toma a frente de Deus? Se Deus tivesse, irmão, conduzindo, seja sincero, e é preciso Jacó sair da sua parentela, não é preciso. Ali mesmo ele ia ser rei. Não ia precisar. Não ia precisar. E aí ele sai. Aí eu vou dizer para os irmãos que no momento mais de prova em nossas vidas, é a hora que Deus não mais abre o céu. Quando ele saiu da casa do seu pai a caminho, a Bíblia nos fala que ele pegou uma pedra para ser o seu travesseiro. Irmãos, e ele viu o céu se aberto. Ele viu que os anjos subiam
e desciam. Subiam e desciam. Sabe por quê, irmãos? Às vezes nós está faltando avivamento na nossa igreja ultimamente. Sabe o que está faltando? É que nós somos os crentes completamente acomodados. Nós estamos andando numa situação de muito conforto. Nós estamos jogando a responsabilidade 100% sobre a igreja, sendo que nós somos a igreja. Nós dizemos: olha, aquela igreja, os irmãos não oram mais, as irmãs não oram mais. Ei, meu querido, olha para dentro de você, olha, minha querida, para dentro de você, e vê se você está orando, vê se você fecha a porta do seu quarto, e você tem uma intimidade, e Deus desce a glória, e você consegue ver anjo descendo, anjo subindo, e a glória de Deus sobre a tua vida. É verdade, Senhor. Nós estamos fazendo isso dentro da nossa família, irmão. Nós estamos realmente conduzindo a nossa família para esse caminho. E sabe o que é interessante, irmãos? Se você ler lá em Gênesis, no capítulo 28, no versículo 21 até o 22, olha como esse camarada, esse tal de Jacó, ele queria, achava que enganava até Deus. Veja bem: eu em paz tomar a casa de meu pai, o Senhor será para o meu Deus. Ele começa a fazer uma negociação com Deus. E olha o que ele faz: é essa pedra que tem posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Olha só, irmão. Vou deixar um ensinamento para os irmãos aqui. Dízimo, meu irmão, eu não preciso fazer voto. Dízimo é obrigação. O que ele fez aqui? Fez voto com uma coisa que não era dele. Ele foi negociar aquilo que não era dele. Olha como ele já estava na sua mente algo que ele poderia negociar. Olha bem isso. Meu irmão, minha irmã, quantos querem ser abençoados financeiramente? Levanta sua mão aqui. Todo mundo quer ser? Tem alguns irmãos que não precisam levantar a mão porque já está abençoado. Mas eu quero ser abençoado financeiramente. É bem simples, meu irmão. Não é preciso você fazer sacrifício nenhum. Só devolver aquilo que era de Deus. Elevar os 10%. Tá bom. E esquecer. Não, pastor, mas eu quero mais. Então seja dizimista de 20%. Você vai ver o quanto que você vai ser abençoado, o quanto você vai ser abençoado. Você vai ver se Deus vai te honrar. Uma certa ocasião, irmãos, eu já não sei se eu testemunhei isso aqui já. Eu estava vivendo no Espírito Santo. E eu participei lá na igreja que eu congregava de um grande congresso de finanças naquele dia. E naquele dia eu fiz um voto com Deus de não ser mais dizimista de 10%, mas de 15% a 20%. Deus jamais, meu irmão, jamais, minha irmã, Deus deixou de honrar a minha vida financeira. Jamais. Às vezes a minha esposa fala: amor, mas nada te abala financeiramente. Eu falei: porque eu vivo essa palavra. Eu sei aquele compromisso que eu fiz com Deus aquele dia. Amém. Quando você faz um compromisso, quando você abre mão de algo e leva a Deus, quando você lança a Deus, meu irmão, você tem que descansar com paciência no teu Deus. Aleluia. Mas às vezes a nossa mão fica mirrada para devolver aquilo que é de Deus. Verdade, meu Deus. Quer ver? Não é o fórum aqui, irmãos, mas só para os irmãos meditarem, porque eu não vou conseguir chegar até o final dessa mensagem, mas eu vou tentar. Preste bem atenção. Em toda a passagem bíblica, só uma que Deus fala assim: olha, trazeis os dízimos à casa do... E depois fazer prova de quem? Do pastor Fábio. É isso? Irmãos, eu já falei isso aqui para os irmãos aqui numa certa ocasião que eu preguei aqui. Sabe por que eu não queria ser crente de jeito nenhum? Porque eu falava que eu ia dar dinheiro para o pastor. E hoje eu sou o quê? E aí? Como que faz agora? Perceberam que o diabo faz na nossa mente? Então, jamais eu vou me converter, jamais eu vou dar um centavo para aquele miserável do meu tio. Porque meu tio era pastor da igreja. Imagine bem isso. E hoje? Eu estou no culto falando que você dá 20% e não dá 10%.
Alguma coisa eu aprendi ao longo desse período. Amém. Alguma coisa Deus me ensinou. Mas vamos aqui, irmãos, para a passagem. Preste bem atenção agora aqui. Só para a gente finalizar um pouco esse pensamento que Deus colocou em nossa mente nessa noite. Olha como a gente paga preço, porque às vezes nós não sabemos deixar Deus conduzir a nossa vida. Preste bem atenção. Deus fala assim: olha, aguarde, porque tem uma promessa sobre essa família. Aguarde, porque o maior vai servir o menor. Aguarde, porque eu tenho uma promessa para todos eles. Mas aguarde, Isaac. Aguarde, Rebeca, porque eu vou trabalhar. Aí eles foram lá, agiram de uma forma completamente fora da direção de Deus. Irmãos, na época de Rebeca, Isaac e Jacó, não tinha WhatsApp nem Facebook, irmãos. Não conseguia se ver, não. Conseguia se ver? Primeira coisa que a mãe já começa a perder: o amor e o sentimento do filho próximo a ela. Quem é que é mãe? Não dá um orgulho na hora que você cozinha para o seu filho? Na hora que você faz algo para o seu marido? Você não se sente alegre? A hora que você vê na mesa o seu filho, a sua filha se alimentando? Não é algo que seu coração se alegra, mãe? Ela não via mais isso. Aquele guisado que ela fez foi o guisado que ela fez para a maldição sobre a vida dela. Ela não teve mais a oportunidade de fazer um guisado para Jacó. Não teve. Ela não teve mais a oportunidade de ver o primeiro casamento de Jacó. A Bíblia nos fala que quando Jacó chegou lá no Labão, e ele foi trabalhar durante 7 anos de graça. De graça não, né, meu irmão? Porque ele queria Raquel. Queria casar com a ovelhinha lá. Bateu o olho e falou: opa, essa é minha. Preste bem atenção. O primeiro casamento de Jacó, a sua mãe, o seu pai estavam presentes? Qual é a mãe e qual é o pai que quer perder o casamento dos seus filhos? Qual é o pai e qual é a mãe que não quer estar presente na hora que os seus filhos vão casar? Fala a verdade. Ela não viu, ela não teve essa oportunidade, porque agiu de uma forma que Deus não pediu para ela agir. Quer ver? Aí ele trabalhou 7 anos e não veio Raquel. Veio quem? Lia. Não foi isso que veio? Léia veio. Olha, irmão, quando você está na falta de direção de Deus é um problema. Eu já falei isso aqui para os irmãos. Sabe como chamava Raquel? Significado de Raquel? Ovelha. E Léia, pastor? Não é para rir não, irmão, mas o negócio é feio. É vaca louca. Aí fala que não gostava dela. Não gostava dela? E teve um monte de filho com ela. Imagina se gostasse, né? Quer ver outra perca que ela teve? Me dá outra perca. Ela viu seus netos nascer? Ela viu seus netos crescer? Meu irmão, minha irmã, a coisa que mais vó gosta é desensinar tudo aquilo que o pai ensina. Estou mentindo aqui quem é vó? Meu irmão, seu pai às vezes dava garras chicotadas de você, sua mãe também. Mas vai bater no seu filho do lado da sua avó, do lado do avô, que acontece. Se arruma um problemão. Ela teve esse privilégio de ver, irmãos? Não teve. Casou pela segunda vez. Casou com Raquel. Ela viu o segundo casamento? Quer ver, irmãos? Como às vezes nós não entendemos algumas coisas. Quando Jacó pegou toda a sua parentela e quis voltar para a casa do seu pai, o que já tinha acontecido com Rebeca, irmãos? Já tinha morrido. E aí? Morreu. Você vê a nora e você vê os netos. Morreu. Você vê a família de Jacó crescendo. Ela morreu sem ver as promessas que Deus fez. Qual foi a promessa que Deus fez, irmãos?
ia ser maior do que daquele que era maior. Ou seja, ele ia ser mais abençoado do que o primogênito. E a promessa se cumpriu na vida de Jacó. O que Deus está falando comigo, com você, é o seguinte: ei, existe uma promessa de Deus sobre a tua família. Aguardar com paciência, que Ele é fiel para cumprir a promessa. Aleluia! Ei, xarabada canta na subir de carabada face, né? Eu sei, Pai. Ele vende carabada répia, tu pedindo corobocoi. Me clama na passagem. Glória. Ah, na répia, tu pedindo que ele vende fesse, né? Bacarabacai. Glória a Deus. Quando nós olhamos, irmãos, para essa passagem, eu mesmo já preguei várias vezes sobre a luta que Jacó teve com esse anjo, da batalha que ele teve com esse anjo. Mas eu nunca vi Jacó, irmãos, nessa luta, jogar a culpa na sua família. Vocês viram jogando culpa na família? Pai, eu fui para cá lá na casa de Labão porque a minha mãe mandou eu fazer aquele guisado. Pai, eu passei por essa luta porque Esaú queria me matar. Pai, eu estou nessa luta porque o meu pai Isaac não guardou as suas promessas que tinha dentro do seu coração. Nessa luta, ele não falou de mal de Labão, Deus. Eu trabalhei 7 anos para uma mulher, tive que trabalhar mais 7, trabalhei 14 anos. Por isso que eu carrego nas minhas costas o jugo de mentiroso e de enganador. Ele, em momento algum, ele falou isso. Perceba aqui na passagem bíblica, ele queria saber até com quem que ele estava lutando. Ele queria saber até com quem que ele estava naquela luta. Meu irmão, você sabe quem está contigo todos os dias? Sabe por que Jacó não sabia? Porque Jacó não tinha o consolador que eu e você tem. Sabe por que, irmão, Jacó não sabia? Porque Jacó não tinha a oportunidade de falar em outras línguas como você tem oportunidade nessa noite. Jacó não tinha a oportunidade de ter as revelações do alto céu como você tem todos os dias. Jacó não tinha a oportunidade de meditar na palavra de Deus como eu e você tem de meditar todos os dias nessa palavra. Jacó, naquele momento daquela luta, ele olhou para dentro de si. Me abençoe, depois você vai. Eles estão falando: olhe para as minhas falhas nesse momento, Deus. Olhe para as minhas iniquidades. A Bíblia não fala sobre isso, mas eu acho que Jacó, que naquela oração, falou assim: Deus, não permita que eu não veja os meus netos nascer. Não permita que nenhum dos meus filhos se percam. Não permita, Pai, que nenhum dos meus filhos saia diante da Tua presença. Deus, não permita que a minha família seja abalada. Mas se eu passar por alguma luta, e se eu passar por alguma fome, esteja comigo e me dê uma porta de escape para a minha família. Aleluia! Sabe o que eu falo isso para os irmãos? Na família de Jacó, ele passou dificuldade. Os seus filhos se entendiam às vezes? Não. Entendia, não entendia. Mas Deus deu umas portas de escape para ele. Quando ele via que José na vida dele, ele teve ensinamento de Deus já. Quando ele sabia que aquele caçula estava sendo abençoado, ele já tinha gravado o ensinamento: olha, eu também era um caçula lá, eu também fui abençoado dentro da minha casa. E na hora que veio a fome, na hora que veio a dificuldade,
Na hora que ele pensou que José estava morto, na hora que ele pensou que não ia ver os filhos de José, na hora que Jacó pensou em sua mente, na hora que ele pensou que ele não ia ver os seus netos, a esposa de José, Deus falou: olha, mesmo na prova eu vou te mostrar que eu sou Deus, mesmo na fome eu vou te dar uma porta de escape. José não está morto, mas ele vive e ele vai ser a promessa. Aleluia! Meu Deus! José foi aquele que foi governador do Egito. Nebede Carabacai. Jacó, meu irmão, não errou igual o seu pai Isaac. Veja quantas das vezes José fugiu do pecado. Veja quantas das vezes José, mesmo na cadeia, ele sabia que o Deus dele, o Deus do pai dele, o Deus do avô dele, o Deus que ele servia, era um Deus poderoso para ele sair da cadeia. Aleluia! Mesmo quando a mulher de Potifar veio se assediar ele, ele fez o que, irmãos? Ó, fugiu. Sabe o que é isso? Jacó, naquela oração, no lugar chamado Peniel, ele falou, ele olhou para ele, não olhou para a falha da sua família. Ele falou: a minha família pode ser melhor. O meu pai esqueceu a promessa, mas eu não posso esquecer a promessa que Deus tem na minha vida. Se coloque de pé, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Jacó não lutou contra Deus. Você percebeu lá? Ele lutou contra Deus, mas lutou com quem? Com Deus. Lutou com o anjo de Deus que foi enviado. Reflexão para nós, irmãos. Jacó lutou com a sua família? Jacó lutou com a sua esposa? Jacó lutou com seu irmão Esaú? Jacó lutou com seus filhos? Jacó precisou lutar com Labão? Não. Ele lutou da onde que ele sabia que vinha a sua bênção. Estamos nesse culto, meu irmão. Estamos nesse culto, minha irmã, olhando para a nossa vida agora como Jacó fez, ou estou olhando para a vida do outro irmão? Eu estou nesse culto, meu irmão. Estou nesse culto, minha irmã, olhando para dentro da minha família, ou estou olhando para a família do vizinho que está do lado da minha casa, do lado esquerdo ou para o lado direito? Nesse culto, nós estamos olhando para os nossos passos, ou olhando para os passos daquele irmão que escorregou, daquela irmã que escorregou. Nós estamos nesse culto sentindo a presença de Deus. Nós estamos nesse culto e se colocando como soldado e soldada, e falando: Deus, eu me alistei, eu estou alistado, eu estou alistada para uma grande família que eu vou encontrar com o Senhor aí no céu. Preste bem atenção nessa noite, Igreja de Cristo. Grave o meu nome e o seu nome. Isso é escrito no livro da vida. E não está escrito, não foi com papel, não foi com uma lapiseira, nem com uma caneta esferográfica, nem mesmo com uma das canetas mais caras da Montblanc. Não foi.
foi escrita pela mão de Deus Todo-Poderoso, e escreveu o meu nome e o seu nome com marcas de sangue. Amém. E marcas de sangue que não se apaga. Se Ele escreveu o meu nome e o seu nome no livro da vida, se eu e você temos essa fé, se eu e você acreditamos literalmente nisso, então o nome da nossa família também vai ficar escrito no livro da vida. Porque nessa noite Deus fala comigo e com você da mesma forma que Josué falou: eu e minha casa serviremos, adoramos ao Senhor. Quem quer ouvir essa noite aqui? Glória. Ele escolheu a tua família, meu irmão. Ele escolheu a tua família, meu irmão. Eu creio nele. Quantos aqui nessa noite está com a fé aquecida? Levante sua mão assim. Todos estão. Então faça o seguinte. Procure uma pessoa do seu lado, uma pessoa só. Segure na mão dela, uma pessoa só. Oh, glória! Está firme a mão aí, peraí? Vê se está firme, balança um pouquinho aí. Você está com fé mesmo, meu irmão? Glória a Deus. Você está com fé mesmo? Então puxa essa pessoa aqui à frente, nós vamos orar por ela, pela família. Vem aqui à frente. Oh, glória! Puxa essa pessoa. Pode vir bem aqui na frente. Todos os pastores vão estar orando por vocês aqui pela sua família. Pode louvar, meu irmão. Preciso aprender um pouco aqui. Pode vir aqui à frente. Preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim, sombra de suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois bem. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Para que Deus cuida da sua família. Sombra de suas asas, Deus cuida de mim. Diga para Ele que Ele cuida de você. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois Nós não Deus estamos sozinhos, Deus. cuida Cuida de nós, Senhor.
Santo, ó Pai. Obrigado, Deus, pela tua presença. Obrigado, ó Pai querido, por todas as bênçãos nessa noite. Deus, obrigado por essa congregação, Senhor, meu Deus. Obrigado, ó Pai querido, ó Deus, porque o Senhor falaste aos nossos corações nessa noite. Obrigado, ó Deus, pela tua bênção. Deus, fortalece em tuas mãos a cada família aqui representada. E cada família que está aqui nessa noite, ó Pai. Venha relembrar as promessas do Senhor. Mas não somente relembrar as promessas, aguardar as promessas do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo profetizamos, ó Pai, a sua bênção, a sua vitória, a sua graça e esperança. Quantos creem que Deus essa noite renovou a sua família? Você crê nisso? Se você crê nisso, aplauda o Senhor nessa noite. Mas depois disso você pode aplaudir, você pode glorificar. Aplauda Ele, glorifique, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Palavra gostosa, palavra a qual Deus falou conosco. Deus restaurou lares, famílias nessa noite. Você crê assim? Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Queremos agradecer a Deus por essa noite, a qual uma vez mais o Senhor Jesus nos visitou, a qual uma vez mais o Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, falou com a sua igreja através